O pensamento agora tem trilha sonora. Está no ar. Audioblog. Audioblog. Um programa que fala de cultura, cotidiano, notícias, entretenimento. Audioblog. Audioblog. Boa tarde. Boa tarde, Charles. Estamos aqui nesse dia que parece que vai chover de novo. Aqui na Beira-Rio tá um negócio meio estranho. Tá eu não trouxe guarda-chuva hoje. Eu nunca trago, então eu tô sempre ferrada nesse sentido. Ai, meu Deus. Então hoje, você não mentiu, né? Não, isso Então, não foi uma mentira. Nós vamos falar hoje sobre os sinais não verbais da mentira. O que é isso? O seu corpo pode estar entregando uma mentira e você nem sabe. As pessoas mentem por sinais, às vezes não percebem, né? O tema hoje está bem interessante. Foi baseado na Ciência e Vida, Psique, da editora Scala. Então uma reportagem aqui que a gente vai debater hoje várias situações sociais em que nós podemos estar mentindo e não sabemos. E tem que ser verdadeiro nesse momento, porque as pessoas às vezes falam, não, eu não minto. Mas, gente, vamos analisar. Às vezes aquela mentirinha branca, como tinha um amigo meu que costumava falar, mentirinha branca, não faz mal a ninguém, faz sim. E o corpo entrega. O corpo entrega, é Essa verdade. que é a questão aqui que a revista está tentando trazer e a gente vai debater um pouquinho hoje. As pessoas podem mentir em um jantar quando é servido um prato do qual não gostam. As pessoas podem mentir, um casal pode estar prestes a se preparar para se comportar em público como se tudo estivesse bem. Dentro de casa é aquele fuzuê, aquela guerra, Terceira Guerra Mundial, bomba atômica, Hiroshima e Nagasaki. Essas são as chamadas mentiras sociais. Isso, claro. Na verdade, nós somos... As pessoas Cheios são atores. Cheios de mentiras sociais. Não. É mais do que isso. As pessoas são atores sociais. O Charlie sabe do que eu estou falando. Atores sociais, né? Quando eu estava fazendo que ótima jornalismo, expressão. eu desisti do jornalismo. Eu Todos desisti da os faculdade de setores. jornalismo. Eu fiz 3 anos de jornalismo, mas eu desisti porque... eu não vou falar. Tá. Eu acho que o Elusque Por que precisa... te lembrou isso? Mas o que é mentira social? Porque quando eu estava fazendo que jornalismo, é? eu pensei em fazer a minha monografia em cima, o meu TCC em cima de atores sociais. Falar sobre essa questão de atores sociais, né? Até o jornalismo como a gente conhece na sua forma clássica, está correndo um perigo de morrer, de acabar os seus dias, porque o capital está prostituindo, inclusive, aquilo que deveria ser isento, que é o jornalismo. Então, talvez muita gente deixou de fazer ainda jornalismo. isenta, né? Porque você veja, você não sabe até que ponto os grandes veículos de massa veiculam as notícias num formato de tentar manipular as pessoas para ou ganhar votos, ou ganhar influência, ou ganhar poder. A gente não sabe até que ponto o capital está determinando, né? Então, aí você começa a se questionar o que é jornalismo e o que não é de fato. Até mesmo para os grandes veículos que são reconhecidamente jornalísticos, né? Tô falando aqui de grandes emissoras de rádio e Mas TV. a briga pela audiência trouxe isso, né? Mas a briga da audiência por causa do quê? Por causa do faturamento. Quanto mais audiência você tem, mais você vende. Sim, claro. Então quer dizer, a notícia, por exemplo, a notícia se tornou, a notícia no sentido, não o jornal a notícia, mas digo, as notícias que os veículos veiculam, elas se tornaram sensacionalistas, elas exploram uma parte emocional das pessoas, isso começa a beirar o ridículo, o patético dentro daquilo que nós conhecemos como clássico no jornalismo e na ética jornalística. Aí tu vê programas que seriam de entretenimento fazendo jornalismo. Pseudo-jornalismo, Por exemplo, né? Você fica... Lembra do próprio caso CQC, do Gugu lá? Lembra o caso do o custo Gugu? que Nossa custar o CQC, você veja, eles fazem humor. E no meio do humor tem jornalismo, mas que tipo de jornalismo e que tipo de humor é esse? Né? Tudo bem que é um apelo até de uma certa forma interessante, algumas pessoas gostam de assistir, porque tem situações e certos políticos, certas situações que eles vão lá, põem o dedo na ferida e tiram um sarro na cara da pessoa. Mas eu penso que, na medida que você trabalha essa questão do humor na notícia, é uma faca de 2 gumes, né? De um lado você pode estar rindo e tirando sarro e evidenciando a gafe, a falha. Mas de outro você pode estar deixando boba a informação. E as pessoas acham que aquilo ali é uma brincadeira e minimizando, tornando aquilo uma coisa engraçada, sendo que na verdade é muito sério. E não dá pra ser feito sarro em cima de uma coisa muito séria. Não teríamos motivo pra rir. Né? Então, de fato, agora, como eu estava falando aqui, a mentira ela se tornou as pessoas se tornaram atores sociais, né? A pessoa, ela é de um jeito na frente da mãe, de um jeito na frente do amigo, de um jeito na sala de aula, de outro jeito no trabalho, porque a grande busca do ser humano, desde o momento que ele nasce, literalmente, é em ser aceito. Ser aceito, e você ser faz incluso qualquer coisa para você ser aceito. Até que você entenda que você pode ser quem você é e que você nasceu para ser quem é, livremente.
e que o amor gratuito e real só se baseia naquilo de quem ama quem é. E não de quem ama uma projeção de que acha que é aquilo. E como É uma máscara. E como os grupos sociais são diferentes, as pessoas elas acabam se tornando adaptam. atores para se adaptar a cada situação. Exatamente, para poderem ser aceitos. Mas o grande problema da mentira, que é o assunto do audioblog, é que ela pode ser perigosa e até prejudicial para os envolvidos. É fácil imaginar situações onde a mentira gera implicações graves e, portanto, é necessário identificá-la o mais rápido possível. Essas situações são muito diferentes daquelas que envolvem mentira social e inofensiva. Porém, eu acho que até a mentira social e inofensiva, que a gente acha que é, no fim das contas, acaba sendo muito ofensiva. Sim. Porque o que acontece quando a pessoa mente? Às vezes a mentira ela começa pequena, né? Mas toda mentira tem perna curta, como dizia a minha Tem que mãe. ajustar as calças. A minha mãe me ensinou uma Os coisa. seriados americanos trabalham muito em cima disso, A minha né? mãe Tipo, a me ensinou mentirinha uma começa coisa, a desenvolver uma grande a confusão. minha mãe fixou isso no meu verdade. inconsciente, no meu subconsciente, no meu consciente. Ela repetia isso periodicamente. Ela dizia: não minta, porque para você conquistar a confiança de alguém demora muito tempo. Porém, para você destruir essa confiança é muito rápido e depois para você reconquistar vai ser muito difícil. Então minha mãe me dizia isso assim sequencialmente. Eu aprendi isso. Aí se mentir, admite, né? Se você mentiu, você foi pego no flagra, então... Tipo, peça perdão, se peça reconcilie, perdão, admite, É melhor, né? reveja. É melhor. É, Quer dizer, menos pior. Porque às vezes quem mente, na verdade, a mentira é consequência do medo. Pra mim, a mentira é consequência do você medo. mente, É o medo né? de admitir, é o medo de se identificar, é o medo De ficar de fora. reconhecer, é o medo de ficar de fora. Na verdade, o medo ele gera muita coisa, né, Charles? Nossa, muita. O medo ele gera Insegurança, Insegurança, tudo baixa quanto- autoestima. E chega ao isso, ponto né? de gerar patologias mesmo, Aham. né? Que é o próprio pânico, a própria depressão, e aí vai, o medo ele vai longe. Ele vai longe, né? Então, realmente, a mentira, ela é um problema. Então, eu acho que... Só que, infelizmente, a gente é educado pra mentir desde criança, né? Os nossos pais dizem, diz que o papai não tá, diz que a mamãe não tá. E aí, na hora que o filho mente pra ele não quer que o filho minta pra ele, que é uma grande hipocrisia, né? Então a gente realmente tem que entender Mas eu li na... e tudo que o capital e que o capitalismo impõe também estão engendrados num sistema de mentira, né? A maquiagem, a roupa, a marca, Sim. a superficialidade, a capa protetora externa, né? Mas eu vou mais além. A mercadoria, ela é um fetiche. O fetiche já é uma mentira. Exatamente. Já é uma ilus- projeção, uma ilusão. É uma ilusão, é algo ilusório. E tudo que é ilusão não é real. Mas eu li também que a gente muitas vezes prefere a mentira. A mentira é confortável Entende? para algumas pessoas. A verdade Pra você, dói, às vezes. você encarar uma machuca. situação difícil, uma conversa difícil, É mais fácil mentir é e mais fingir fácil dizer que tá tudo bem. fingir Não, que tá tudo bem. É. Aham. Tudo bem. E aí você vai acumulando. É por isso que os casamentos acabam, as amizades acabam, os relacionamentos acabam, as famílias se despedaçam. Dos filhos usando drogas, né? É muito mais fácil você pensar que não tá acontecendo nada do que você ter que enfrentar o problema, né? E como coisa, tem né? pais assim, né? Míopes. Não só em relação a drogas, mas em Sabe. relação Muita falando coisa. de filhos, é muito melhor você Eles ficar quietinho, sabem. deixa quieto, não levanta esse assunto. Tem muita gente que é assim. Bom, Continuando. continuando o assunto da mentira. A matéria fala sobre você identificar os sinais Os da sinais mentira. não verbais da mentira. Mentimos mais facilmente com as palavras do que com gestos, posturas e expressões faciais. Por isso, na hora de mentir, meu querido, Presta atenção. né? Você pode ver que a pessoa se altera, ela fica vermelha, o batimento cardíaco altera, ela fica nervosa, a pupila Dilata. A enfim, sobrancelha a muda. sobrancelha. Então tem milhões de sinais não verbais, ou seja, aqueles que você não fala, mas que você manifesta no seu corpo, que mostram que a pessoa está mentindo. Viu? A Elo aqui na MSN, audioblog mais fm@hotmail.com, tá falando aqui que isso é muito usado a gente vê muito isso nas entrevistas de emprego. Com certeza, parece que É. estão desenvolvendo até softwares agora, que pela câmera do computador, o software vai lendo os movimentos e os batimentos cardíacos, tudo da pessoa, Imagina. e aí você não consegue mais mentir nas Não tem entrevistas. como Mas escapar. a reportagem é um pouco contra isso, porque muitas pessoas acabam usando essa metodologia para identificar a mentira em entrevistas de emprego. Só que o que a revista defende? Que você só vai identificar se a pessoa está mentindo se você conhece a pessoa. Você conhece qual é o estado natural dela, qual é o estado normal dela. E aí você identifica os sinais da mentira
consegue. Mas com se você não grandes conhece, chances. Se você não pode conhece ser a pessoa, apenas um nervosismo momentâneo, uma ansiedade, enfim, não, necessariamente não então é é mentira. muito arriscado você usar essa lista de itens, né, que fala de mão, de olhos, mãos, olhos, boca, sobrancelha, né? Então usar tudo isso aqui numa entrevista de emprego onde você não conhece a pessoa. Eu vou dizer uma coisa pra vocês, cara. Eu sou um ser humano que aprende todo dia. Deus é muito bom e misericordioso. Mas eu, com relação à verdade, não tenho problema nenhum. Assim, sou uma pessoa absolutamente transparente. Comigo não tem pegadinha. Alguém entrar na minha sala e e você se borrar nas calças. Sabe? Daí a pessoa entrar na minha sala e dizer e eu ficar nervosa. Pra mim, não. Algumas pistas faciais pra você saber quando alguém pode estar mentindo. A revista aqui fala no timing, ou seja, no tempo, né? As expressões verdadeiras são muito rápidas, intensas. Já as falsas tendem a permanecer mais tempo na face, ou seja, a pessoa fica mais inexpressiva, né? E geralmente as pessoas mais honestas, elas mexem a mão e tal, elas ocupam bastante espaço e tal. Aquelas que são menos honestas, talvez elas fiquem mais restritas, mais controladas, escondendo a mão. Ou às vezes, eu li o Segredos da Linguagem Corporal, as pessoas geralmente põem a mão na boca pra disfarçar a mentira, ou a mão no nariz. É né? a tentativa de esconder qualquer uma sinal, tentativa né? de esconder Qualquer o corpo. Como o rosto mostra, Exatamente. né? Porque se eu li também que é muito rápido, você tá feliz, é muito rápido a reação do teu rosto a isso. Da mesma forma quando você é pego de surpresa ou você é intimidado, então rapidamente teu rosto mostra isso. Então pra você colocar digamos uma máscara, né? Um rosto de mentira é muito difícil. É, muito difícil. Aquela coçadinha atrás da cabeça. Então você usa a mão no rosto justamente para esconder as expressões faciais. Localização refere-se à sincronia das expressões faciais com as palavras e os movimentos do corpo. Então, a pessoa que fala a verdade, ela tem uma sincronia. Já a pessoa que mente, a expressão da emoção aparece segundos depois do pronunciamento das palavras. Que ela ainda está buscando a palavra, ela está pensando no que vai inventar e o corpo vai atrás tentando acompanhar a mentira, né? Que tristeza. Piscar. As piscadas tendem a aumentar frequência e tempo de duração quando existe conflito entre o que se pensa e o que se fala. Expressões assimétricas. As expressões verdadeiras são simétricas, as falsas são assimétricas. Tem essa questão sobrancelha, da simetria do corpo, né? Sorriso falso, utilizado para tentar encobrir uma emoção negativa. Esse sorriso é assimétrico, a mistura de emoções na face, aparece e some do rosto de repente e é exagerado com alterações de intensidade. Eu estou olhando pro Álvaro e fazendo assim, né? Digamos que é a ilustração de tudo que a Ana tá falando. Tente chorar e depois disfarçar é pra uma cômico. pessoa. Como eu queria que vocês vissem isso, é muito cômico. Uma outra coisa que é bem comum, a Que fuga você do olhar. Você ri com um lado só e levanta só uma sobrancelha. Uma outra coisa que é bem comum é a fuga do olhar, a pessoa não consegue te olhar nos olhos, né? Isso O bom aí mentiroso, ou pra baixo ou pros lados. O bom mentiroso é capaz de sustentar o olhar durante a dissimulação, mas esta pode ocorrer quando ele precisa responder perguntas capciosas. Eu já consegui mentir olhando nos olhos de alguém, mas hoje Deus me transformou, então eu não minto. Você ouviu Audioblog, um programa que é a trilha sonora do pensamento. Trilha sonora do pensamento. 1 hora de pura expressão da cultura, do cotidiano, da notícia e do entretenimento de Joinville, do Brasil e do mundo. Audioblog.